Bem-vindo a bordo dessa série sobre carreiras na aviação. Em um especial de 6 episódios, trouxemos diferentes tipos de pilotos para falar sobre primeiros passos, custos, rotinas de estudo, novas tecnologias e muito mais. Ao longo da série, você vai conhecer a trajetória da Laísa, piloto comercial e mestre em engenharia aeronáutica pelo ITA. Une a rotina operacional com a atuação direta na formação de novos tripulantes e presença ativa na comunidade de aviadoras, conectando prática, academia e construção de rede no setor. Luiz Aurélio, piloto de linha aérea examinador, com mais de 6.000 horas de voo e experiência em jatos Embraer, dedica parte relevante do tempo à instrução e treinamento com base técnica sólida e especialização no ITA em segurança de aviação e aeronavegabilidade continuada. Paula, piloto de linha aérea com mais de 20 anos de atuação na indústria da aviação, iniciou sua carreira no ambiente aeroportuário em 2003 e voa profissionalmente desde 2010. Possui 15 anos de experiência operacional e atuação na área de segurança de voo. É mestre em segurança da aviação e aeronavegabilidade continuada pelo ITA, com trajetória que integra operações aéreas, formação técnica e cultura de safety. José Alexandre, engenheiro e piloto profissional, com passagem pela aviação comercial e um olhar raro, de vida inteira no setor. Hoje atua como pesquisador, gestor na indústria aeronáutica, com histórico de ter contribuído na estruturação da operação da Gol, no início da companhia, conectando operação, engenharia e visão de sistema. Será que a carreira de piloto é para você? Vem descobrir. O uniforme, o aeroporto, a vista da cabine. Quando a gente fala sobre a carreira de piloto, essas são as primeiras coisas que vêm à cabeça. Mas a realidade é completamente diferente. Quem vive o dia a dia dessa profissão sabe que a palavra que aparece não é glamour, é vocação. E essa vocação nem sempre nasce do mesmo jeito. Existem pilotos que vêm de famílias inteiras ligadas à aviação, de geração em geração. E existem pilotos que são os primeiros de sua família, que sequer imaginavam esse caminho. Uns cresceram dentro do aeroclube, outros nunca tinham entrado num avião pequeno antes. O que eles têm em comum não é a origem, é o momento em que conseguem se enxergar ali. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu gostava de ir lá no aeroporto de Congonhas, eu morava perto do aeroporto, eu sempre vi os aviões se aproximando, né? Meu avô tinha uma casa bem na aproximação final da pista 17, então eu via os aviões lá passando em cima da casa do meu avô e eu conseguia identificá-los pela barriga, né? E eu desenhava os aviões quando era pequenininho, né? Uns 5, 6 anos de idade. E sabia todos, né? Meu avô falava para mim os modelos, né? Olha, esse é um Back 111, esse é um Boeing 727 e tal. Lá no início dos anos 70. Né? E ele me levava todos os finais de semana lá no aeroporto. Eu ficava lá em Congonhas, lá na prainha. E ficava olhando, observando os aviões decolarem, pousarem. Sabia reconhecer vários modelos, né? Então modelos que nem existem mais, né? Como Dart Herald, Back 111, coisas do gênero, né? Boeing 727, 737 e eu fiquei encantado com isso, né? Até que um dia os meus pais me levaram lá no Aeroclube de São Paulo, né? Para ver um avião, tentar entrar num aviãozinho, né? Um teco-teco, né? Que é o Cherokee. Tem até uma foto lá no LinkedIn meu com meu irmão, né? Com essa idade, meu irmão mais pequenininho ainda. Nós entramos no aviãozinho e tal, tiramos uma foto. E eu fiquei absolutamente encantado. Meu avô também trazia para mim algumas revistas, ele trabalhava na Goodyear, então a revista Flap, né? E eu falava, olha, quero pilotar esse avião, tal. Eu falava desde pequenininho que era piloto. Isso me inspirou demais, né? O contato com a aviação desde cedo. E acabei, né? Me embrenhando por essa carreira. Só que essa não é a realidade da maioria. Para muita gente, a aviação não estava em casa, nem na família, nem no entorno. E ainda assim, a vocação apareceu. Eu sou a Paula Babinski, eu tenho 40 anos. Eu comecei na aviação, na indústria da aviação. A gente vai explorar um pouquinho aí, um pouco da minha história, mas eu comecei em 2003. Então eu tenho um pouco mais aí de 20 anos na indústria, né, tendo passado por alguns setores, e como piloto profissional eu tenho 15 anos. Eu comecei a voar profissionalmente em 2010.
Já adiantando um pouquinho aí do começo da minha carreira, né? Como eu falei, eu primeiro ingressei na indústria, eu comecei a trabalhar numa empresa aérea como atendente de aeroporto, então fazia aqueles atendimentos ali, recepção dos passageiros, recepção de bagagem, despacho ali dos voos, né? No aeroporto de Guarulhos. E foi ali que eu tive o primeiro contato com a aviação. Eu não tenho ninguém na minha família, né? A gente tende a ver que os pilotos normalmente trazem isso de família, né? É uma carreira muitas vezes familiar. Eu não tive ninguém, meus pais são geólogos, então foi uma diferença aí, né? Que eu trouxe para a família. Mas eu então entrei nessa companhia aérea como atendente de aeroporto e comecei então a vivenciar o mundo da aviação, que realmente é apaixonante e a gente acaba se encantando cada vez mais. Agora, do ponto que eu comecei a trabalhar na aviação ao ponto que eu decidi ser piloto, aí realmente eu tive a ajuda divina, com certeza, mas a ajuda que eu costumo dizer do visual, né? A gente precisa muito ter o visual para muitas vezes poder enxergar que aquilo é uma possibilidade. E eu, naquele momento, sendo atendente de aeroporto, eu tive a oportunidade de ver uma piloto. Eu atendi uma piloto indo para casa, toda uniformizada, tornou-se uma grande amiga minha, futuramente, mas naquele momento foi o momento que eu realmente virei a chave. Falei, uau, isso pode ser para mim, né? Se é para ela, pode ser para mim. E aí eu fui atrás de me informar a respeito da carreira, correr atrás dos passos que eu deveria seguir até chegar ao meu objetivo. Então, hoje eu sou piloto comercial de avião, mas tenho aí uma trajetória já não só na parte operacional, mas também no acadêmico, que é bem difícil de encontrar. Então, eu sou de Belém do Pará, não tenho ninguém da aviação na família, muita gente pergunta sobre isso, e mesmo com muitas dúvidas, eu decidi seguir atrás desse sonho, eu tive que sair do Pará. Fui para Goiânia inicialmente para iniciar a minha formação de fato. Às vezes, a maior barreira não é a financeira nem a técnica. Família, expectativa, medo de errar. Nem sempre o entorno entende e alguns pilotos precisaram construir caminhos alternativos para chegar onde queriam. A aviação ela é algo que nos desperta paixão desde o início, né? Desde muito jovem a gente observa as aeronaves voando, a gente se questiona da complexidade da tecnologia e nos desperta um grande nível de curiosidade em cima desse mundo mágico que é a aviação, né? Então, eu tenho alguns familiares na família que também são da área, né, que acabaram me influenciando diretamente neste sonho. E quando jovem ali, eu realmente tive esse desejo, né, de me tornar piloto. Então, através do apoio da minha rede familiar e de vários colegas que eu tive a oportunidade de fazer nessa área, eu fui atrás desse objetivo e hoje é realmente muito gratificante poder cruzar aerovias e encurtar distâncias de clientes e passageiros no nosso país, aqui no Brasil. Histórias diferentes, origens completamente distintas, mas todas convergem em um ponto. Em algum momento, essas pessoas conseguiram se enxergar naquele lugar, não como fantasia, mas como projeto de vida. Ao longo desta série, a gente vai aprofundar os caminhos reais da formação no Brasil, como escolher aeroclube e planejar a carreira, os diferentes perfis, linha aérea, executivo e outros, o impacto da tecnologia, dos drones e VTOLs, e no fim, para quem essa carreira realmente faz sentido. Mas tudo começa aqui, entendendo se essa vocação conversa com quem você é. Se você se enxergou em algumas dessas histórias, fica com a gente. Se não, tudo bem. Quem sabe esse não é um sinal para dar o primeiro voo.